Eu construí a vida dele. Eu mereço a fortuna dele. Essas palavras ainda ecoavam na minha cabeça enquanto eu estava sentado no estacionamento do tribunal, segurando o volante do meu caminhão. Meu nome é Alan Morrison, tenho 49 anos, e acabei de ver minha esposa de 23 anos dizer a um juiz que merecia 14 milhões de dólares do meu dinheiro, metade da minha construtora e a casa do lago que meu avô construiu com as próprias mãos. Vitória sempre foi boa com palavras. Foi assim que ela me conquistou na faculdade, quando eu era um garoto sem dinheiro de Billings, Montana, trabalhando em 3 empregos para pagar as aulas de engenharia. Ela estudava jornalismo naquela época e tinha um jeito de fazer tudo parecer razoável, mesmo quando não era. Mas, sentado ali, vendo o advogado dela apresentar o caso como se eu fosse um vagabundo que ficou rico por sorte, senti algo gelado dentro de mim. 23 anos de casamento e ela falou de mim como se eu fosse um estranho que tinha roubado a vida dela. A verdade é que eu já sentia isso chegando há meses. Pequenas coisas que não faziam sentido. O jeito como ela começou a fazer perguntas detalhadas sobre as finanças da empresa. Como insistiu em atualizar nossas apólices de seguro na primavera passada. O súbito interesse em saber meu horário diário, querendo saber exatamente onde eu estaria e quando. Peguei ela mexendo na minha gaveta há 2 semanas. Disse que estava procurando selos, mas eu guardava os selos na cozinha. Quando perguntei o que ela realmente queria, ela fez aquela cara. Há que dizia que eu estava sendo paranoico e controlador. Naquela noite, comecei a prestar mais atenção. Comecei a notar quantas ligações ela atendia em outro cômodo. Como ela mudou a senha do notebook. E como começou a marcar almoços com pessoas que ela não dizia quem eram. Meu advogado, George Brennan, já tinha me avisado que esse dia podia ser feio. George cuidava dos meus contratos há 15 anos. Conhecia bem a Vitória, o bastante para ver além do charme dela. Depois da nossa primeira reunião, ele me chamou de lado e disse algo que ficou comigo. Alan, pela minha experiência, quando alguém planeja um divórcio com tanto cuidado assim, é porque já está pensando nisso há muito mais tempo do que você imagina. Agora, vendo ela sair do tribunal com o advogado, eu entendi o que ele quis dizer. Isso não era sobre diferenças ou afastamento. Era algo calculado. Ela queria levar tudo que eu construí e me deixar só com a roupa do corpo. Vitória entrou no BMW prateado, o mesmo que comprei para ela no último Natal, e foi embora sem olhar para trás. Ela não fazia ideia do que a esperava dentro da pasta amarela no banco do passageiro. Algumas traições você vê chegando. Outras te atingem como um trem. Mas as piores são aquelas em que você percebe que foi enganado por anos e confiou demais para perceber o jogo. Eu comecei a Morrison Construction logo depois da faculdade, com uma caminhonete velha e uma caixa de ferramentas que meu pai me deu. Vitória estava comigo desde o começo, ou pelo menos eu achava que estava. Ela me trazia café nas obras, ajudava a organizar as contas na mesa da cozinha, posava para fotos quando fechávamos um contrato grande. Naquela época, ela parecia orgulhosa do que estávamos construindo juntos. Contava para as amigas que eu tinha começado do nada e cheguei a fazer projetos residenciais e depois comerciais. Quando conseguimos o contrato para construir o novo centro médico no centro de Billings, ela fez uma festa e contou para todo mundo que o marido dela era o dono da Morrison Construction. Mas em algum momento, as coisas mudaram. Eu estava ocupado demais fazendo o negócio crescer para perceber quando ela parou de se importar com os projetos ou de comemorar nossas vitórias. Estava tão focado em garantir nosso futuro que não percebi quando ela começou a olhar para o meu sucesso de outro jeito. Nós nunca tivemos filhos. Vitória dizia que não estava pronta, depois disse que eu trabalhava demais para sermos bons pais. Eu me arrependi disso por anos, pensando se filhos poderiam ter nos dado algo mais forte do que dinheiro e conveniência. Meus pais morreram com 2 anos de diferença, quando eu tinha pouco mais de 40. Meu pai teve um ataque cardíaco e minha mãe se foi 6 meses depois, como se não suportasse ficar sem ele. Eles me deixaram a casa do lago e 40 acres de terra no Lago Flathead, terras que estavam na família desde a década de 1940. Vitória logo quis vender, disse que era longe demais e dava muito trabalho para um lugar que quase não usávamos. Eu me recusei.
Aquela terra significava algo para mim, representava de onde eu vim e o que minha família construiu. Vitória parou de falar sobre o assunto, mas eu a peguei olhando anúncios de imóveis à beira do lago, calculando quanto nossa casa poderia valer. Os sinais de alerta estavam ali havia meses, talvez anos, ligações que terminavam quando eu entrava no cômodo, contas de almoços em restaurantes caros que ela dizia ser com amigas da faculdade que eu nunca conheci, um súbito interesse nos extratos financeiros e nas apólices de seguro que ela nunca tinha se importado antes. No mês passado, encontrei um cartão de visitas na bolsa dela de um investigador particular. Quando a confrontei, ela disse que tinha pegado para uma amiga que suspeitava que o marido a traía, mas o cartão tinha anotações no verso com a caligrafia da Vitória, meu horário diário, o endereço do prédio do escritório, perguntas sobre busca de bens. Naquela noite, liguei para George Brennan e pedi para ele se preparar para o pior. George cuidava dos assuntos jurídicos da minha empresa desde o começo, conhecia a Vitória socialmente e tinha observado nosso casamento de fora. Suas palavras exatas foram: Alan, coloque sua casa em ordem. Isso parece uma armadilha. Eu devia ter seguido meu instinto antes. Os papéis do divórcio chegaram em uma terça-feira de manhã, entregues em mãos por um oficial que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Vitória havia se mudado no fim de semana anterior, dizendo que precisava de espaço para pensar. Levou suas roupas, joias e o BMW prateado, e deixou para trás 23 anos de casamento como se fosse um contrato de aluguel que decidiu não renovar. Sentei à mesa da cozinha lendo as exigências que o advogado dela escreveu e senti algo frio e final no peito. Ela não estava pedindo metade de tudo, estava exigindo partes específicas da minha vida, calculadas até o último centavo. 14 milhões de dólares em dinheiro e bens, 50% da Morrison Construction, a casa do lago e todas as 40 acres de terra da família, pensão de 15 mil por mês durante 10 anos, e até o direito de usar o nome Morrison no negócio de design de interiores que planejava abrir. Ela fez o dever de casa. Cada exigência foi feita para destruir o que eu construí ou me obrigar a pagar para manter. O pedido pela casa do lago doeu mais. Ela sabia que aquela terra era sagrada para mim, sabia que eu lutaria mais por ela do que por qualquer outra coisa, o que significava que provavelmente usaria isso como moeda de troca por algo que quisesse mais. Mas o que realmente me atingiu foi o tempo. Segundo os documentos, ela estava planejando tudo havia 8 meses. 8 meses sentando à minha frente no jantar, dormindo na mesma cama, fingindo que estávamos resolvendo nossos problemas enquanto documentava cada bem que eu tinha. Liguei para George na hora. Ela quer tudo, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Recebi uma cópia hoje cedo. Alan, isso não é um divórcio comum. É uma tomada hostil disfarçada de separação. E o que posso fazer? Perguntei. Pouco, se seguirmos as regras. Mas talvez haja outro jeito. Naquela tarde, dirigi até a casa do lago e me sentei no pier que meu avô construiu, olhando a água que estava na minha família há 3 gerações. Vitória nunca entendeu por que aquele lugar era importante para mim. Para ela, era só um imóvel com uma boa vista. Pensei nos primeiros anos, quando íamos para lá nos fins de semana e ela parecia realmente feliz. Antes da empresa crescer, antes do dinheiro virar medida de tudo, existiu um tempo em que Vitória Morrison era a mulher com quem eu queria passar a vida. Mas aquela mulher desapareceu, substituída por alguém que via meu sucesso como algo que tinha direito, não como algo que construímos juntos. Fiz 2 ligações sentado naquele pier. A primeira foi para meu contador, pedindo para bloquear o acesso a todas as contas conjuntas até o fim do processo. A segunda foi para uma investigadora particular que George recomendou, uma ex-detetive chamada Patrícia Reis, especialista em fraudes financeiras. Se Vitória queria jogar duro, eu ia dar a ela um jogo que nunca esqueceria. A água estava parada como vidro naquela noite, refletindo as montanhas como um espelho. Logo, Vitória descobriria que alguns reflexos mostram coisas que a gente preferia não ver. 2 semanas depois, entrei com minha resposta ao processo. George preparou tudo com cuidado. Nós não estávamos apenas nos defendendo das exigências dela, estávamos questionando a origem delas. Como ela tinha calculado o valor da empresa? De onde vinham os documentos financeiros que citou?
Quem ajudou ela a avaliar bens privados que não faziam parte do patrimônio conjunto? A reação de Vitória foi rápida e cruel. Em menos de 24 horas, recebi uma ordem de restrição dizendo que eu a ameaçava. Segundo a declaração dela, eu a segui até o novo apartamento, mandei mensagens intimidantes e fiz ameaças verbais sobre o que aconteceria se ela seguisse com o divórcio. Nada disso era verdade. Eu tinha os registros de telefone para provar. Nenhuma mensagem, nenhum contato desde que ela saiu. Mas a ordem de restrição significava que eu não podia me aproximar, nem falar com ela diretamente, e para quem não sabia a verdade, eu parecia um marido instável e controlador. O jornal local publicou: empresário conhecido recebe ordem de restrição em divórcio conturbado. Vitória tinha passado só informação suficiente para me fazer parecer mal sem mencionar os pedidos dela de 14 milhões de dólares nem o momento suspeito em que preparou tudo com os advogados. Meu negócio começou a sentir o impacto na hora. 2 clientes potenciais ligaram para adiar reuniões. O banco que cuidava dos nossos empréstimos de construção pediu mais documentos para um projeto que já tinha sido aprovado. Nada direto, nada pelo qual pudesse ser processada, mas suficiente para complicar minha vida. George me avisou que isso era só o começo. Ela quer te isolar, te fazer parecer instável e perigoso. É uma estratégia clássica. Se ela prejudicar sua empresa e sua reputação, fortalece o caso dela para receber o máximo de apoio financeiro. Mas a pior parte foi descobrir até onde ia a preparação dela. Patrícia Reis, a investigadora particular, tinha trabalhado discretamente por 10 dias quando me ligou com o primeiro relatório. Sr. Morrison, sua esposa planeja isso há pelo menos 18 meses, não 8. Achei provas de consultas com 3 advogados de divórcio diferentes, 2 investigadores particulares e um contador forense especialista em avaliação de empresas. 18 meses. Ela vem montando um caso contra o senhor desde antes da morte dos seus pais. O momento desse divórcio não é coincidência. Ela esperou até a Casa do Lago estar totalmente no seu nome, até sua empresa ter o melhor ano de todos e seu patrimônio atingir o pico. Eu me senti mal. Enquanto eu sofria pela morte dos meus pais e construía nosso futuro, Vitória calculava como tirar tudo de mim. Tem mais, Patrícia continuou. Ela vem gravando conversas secretamente há meses. Ligações, jantares, discussões privadas sobre a empresa. Ela tem centenas de horas de áudio para provar que o senhor é controlador e manipulador financeiramente. Isso é legal? Perguntei. Em Montana só uma parte precisa concordar para gravar uma conversa. Como ela participou de todas, é válido no tribunal. O tamanho da traição de Vitória me atingiu como um soco. Cada conversa íntima, cada discussão privada sobre nosso futuro, cada momento que eu pensei que estávamos sozinhos, ela estava juntando provas contra mim. Naquela noite, sentado na minha casa vazia, percebi que eu não estava só enfrentando um processo de divórcio. Eu estava enfrentando uma mulher que passou quase 2 anos documentando minha vida, estudando meus pontos fracos e montando um processo para destruir tudo que eu trabalhei para construir. Ela tinha transformado nosso casamento em uma missão de espionagem. Mas Patrícia tinha achado outra coisa. Algo que Vitória não sabia. Sr. Morrison, tem mais uma coisa. Sua esposa vem se encontrando regularmente com alguém que o senhor conhece. Alguém que vem passando informações internas da sua empresa para ela. Meu sangue gelou. Quem? Seu sócio, Kyle Brennan. O irmão mais novo do George. Kyle Brennan era meu sócio havia 12 anos. O irmão mais novo do George. Um arquiteto comercial que entrou na Morrison com Strachan quando começamos a disputar projetos maiores que precisavam da experiência dele em design. Eu confiava nele com as finanças da empresa, com o planejamento dos projetos e com informações confidenciais dos clientes. Eu também confiava nele dentro do meu casamento. O relatório de Patrícia era completo e devastador. Kyle vinha se encontrando com Vitória 2 vezes por semana nos últimos 6 meses. Sempre em restaurantes pequenos fora de Billings onde era improvável serem vistos por alguém que nos conhecesse. Os encontros começaram como cafés rápidos e se tornaram jantares longos nos quais Vitória extraía informações detalhadas sobre as operações da nossa empresa.
Ela vem perguntando sobre fluxo de caixa, contratos futuros, avaliação de equipamentos e imóveis, explicou Patrícia. Seu sócio está fornecendo informações que deveriam ser protegidas por acordos de confidencialidade empresarial. Mas era pior que espionagem corporativa. Patrícia tinha fotografado os dois juntos, e a linguagem corporal mostrava algo além de consulta profissional. Vitória e Kyle não estavam só trocando informações, estavam trocando intimidade. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei. Os encontros de negócios começaram há 6 meses, mas encontrei evidências de contato há 14 meses. Mensagens, ligações, recibos de hotel. Sr. Morrison, sua esposa tem um caso com seu sócio desde antes da morte dos seus pais. A linha do tempo fazia um sentido terrível. O desinteresse súbito de Vitória no nosso casamento, as perguntas sobre a empresa, a falta de vontade de ir para a casa do lago, tudo começou na época em que Kyle passou a trabalhar mais de perto nos projetos residenciais. Pensei nos jantares da empresa, nas festas de fim de ano, nas conversas informais em que Kyle estava presente. Ele me ouviu falar sobre finanças da família, planos de herança, minhas intenções para a casa do lago. Ele sabia exatamente do que Vitória precisava para montar o processo. Tem mais, Patrícia continuou. Acredito que eles planejam abrir um negócio juntos depois que o divórcio for finalizado. A empresa de design de interiores da Vitória não é só um projeto paralelo, é para ser uma sociedade completa com Kyle. Ela pega seu dinheiro no acordo do divórcio, ele fornece os serviços de arquitetura e juntos constroem uma empresa concorrente usando os clientes que ele conquistou trabalhando para o senhor. A traição era total. Minha esposa e meu sócio estavam planejando destruir minha vida e construir a deles sobre minhas ruínas. Liguei para George na hora. Quando contei o que Patrícia descobriu, o silêncio no telefone durou quase 1 minuto. Jesus Cristo, Alan, Kyle é meu irmão. Eu sei. Isso vai destruir nossa família. Ele destruiu quando decidiu trair nosso negócio e ajudar minha esposa a roubar tudo o que construí. A voz de George ficou baixa, profissional. O que você quer fazer? Quero vencê-los no próprio jogo. Como? Eu vinha pensando nisso desde a ligação da Patrícia. Vitória e Kyle passaram meses montando um caso contra mim, mas cometeram um erro grave. Subestimaram o quanto eu conhecia minha própria empresa e o quanto eu documentei tudo ao longo dos anos. Eles querem meus registros financeiros? Vou dar meus registros financeiros. Querem saber sobre avaliação de ativos? Vou dar transparência completa. Querem brincar com a avaliação de bens? Vou mostrar como o jogo realmente funciona. Alan, o que você está planejando? Estou planejando dar à Vitória exatamente o que ela pediu. Tudo. Cada exigência. Isso não faz sentido. Vai fazer. A chave de tudo era um documento que Vitória nunca tinha visto, guardado há 18 meses num cofre bancário que ela não sabia que existia. Depois da morte dos meus pais, eu tinha reestruturado a Morrison Construction para protegê-la exatamente desse tipo de ataque legal. Trabalhando com um advogado corporativo de Denver, criei uma estrutura empresarial complexa que separava os ativos valiosos da empresa de sua operação. O Alan Morrison, que possuía 51% da Morrison Construction, era, tecnicamente, apenas um funcionário da Morrison Holdings, uma empresa de responsabilidade limitada de Montana que era dona dos imóveis, equipamentos e propriedade intelectual que tornavam a construtora valiosa. A Morrison Holdings era controlada pelo Morrison Family Trust, que eu criei usando a herança que recebi dos meus pais. A Vitória podia pedir metade da parte de Alan Morrison na Morrison Construction, mas essa parte valia só cerca de $200 mil em equipamentos e contratos atuais. O verdadeiro valor, os terrenos, prédios, máquinas pesadas e os clientes fixos, pertencia a empresas às quais ela não tinha nenhum direito legal. O Kyle vinha passando informações para ela sobre os lucros e os bens da Morrison Construction, mas ele não sabia sobre a estrutura da holding, porque ela foi criada antes de ele ter acesso aos registros financeiros. Para ele, parecia que eu era dono de tudo diretamente, mas o verdadeiro golpe de mestre era a Casa do Lago.
3 meses depois da morte dos meus pais, eu transferi a propriedade para o Morrison Family Trust com uma cláusula específica. Ela nunca poderia ser vendida ou transferida fora da família de sangue. Se meu casamento acabasse sem filhos, o terreno passaria para os filhos dos meus primos no Colorado. A Vitória podia exigir a casa do lago no divórcio, mas eu literalmente não tinha o poder legal de dar aquilo a ela. Os documentos do trust tornavam isso impossível. A Patrícia me ajudou a juntar provas do caso da Vitória com o Kyle, mas eu não planejava usar isso por vingança, era por estratégia. Aqui está o que vai acontecer, eu disse ao George. No dia da audiência final, vou dar à Vitória tudo o que ela está pedindo. 14 milhões, metade da Morrison Construction, pensão, tudo. Alan, você não pode bancar isso. Eu não posso deixar de fazer isso. Quando o juiz conceder os bens e ela tentar receber, vai descobrir que a maioria do que ela ganhou não existe da forma que ela pensa. A empresa que ela vai receber metade vale quase nada. O dinheiro vem de contas controladas pelo trust, não por mim. E o que acontece depois? Então eu dou a ela uma escolha. Ou ela passa os próximos 5 anos no tribunal tentando quebrar o trust e contestar a estrutura da empresa, gastando centenas de milhares em advogados sem garantia de ganhar, ou ela aceita um acordo em dinheiro e vai embora. Quanto? 2 milhões. O bastante para ela recomeçar, mas não para destruir o que construí. O George ficou quieto por um momento. E o Kyle? O contrato de sociedade dele tem uma cláusula de moralidade. Se ele violar o dever fiduciário com a empresa ou fizer algo que prejudique a reputação da Morrison Construction, pode ser comprado pelo valor contábil em 30 dias. O caso com a Vitória quebra esse dever, já que ele compartilhou informações confidenciais com alguém que queria usar isso contra nós. A Patrícia tem provas suficientes para mostrar isso no tribunal. O plano era simples e duro. A Vitória e o Kyle passaram meses montando uma armadilha para mim, mas usaram informações incompletas. Agora iam descobrir o que acontece quando você tenta roubar algo que não pertence a quem você está roubando. O tribunal estava cheio quando o juiz Harrison chamou o nosso caso. A Vitória sentou-se à mesa do lado do autor, usando um vestido preto que devia custar mais do que o aluguel de muita gente, passando a imagem de uma esposa traída que sacrificou tudo pelo sucesso do marido. O advogado dela, um sujeito elegante de Missoula chamado David Walsh, apresentou o caso com precisão teatral. Eles diziam que a Vitória tinha construído a vida de Alan Morrison, apoiado seus negócios, cuidado da casa e deixado os próprios sonhos para trás por causa dele. Agora, ela merecia metade de tudo. Quando o juiz perguntou se eu contestava as exigências da Vitória, surpreendi todos na sala. Não, meritíssimo. Concordo com todas. A cabeça da Vitória virou na hora. O advogado dela ficou confuso. Até o George pareceu surpreso. Você concorda com os 14 milhões? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. Metade da Morrison Construction. Sim, meritíssimo. A casa do lago. Sim, meritíssimo. A Vitória sorriu, achando que tinha me derrotado. O Kyle, sentado atrás dela, parecia satisfeito. O juiz assinou o decreto de divórcio. Sr. Morrison, o senhor tem 60 dias para cumprir os termos. Foi aí que tirei uma pasta da minha maleta. Meritíssimo, tenho mais um documento para adicionar ao processo. O oficial entregou a pasta ao juiz. Dentro estavam os documentos da estrutura corporativa da Morrison Holdings, os papéis do traste familiar e o relatório da Patrícia aprovando o caso da Vitória e a quebra de dever do Kyle. O juiz leu por vários minutos. O sorriso da Vitória desapareceu. Sr. Morrison, disse o juiz, parece que os bens concedidos à sua esposa talvez não estejam acessíveis da forma que ela esperava. Correto, meritíssimo. Mas quero respeitar o espírito do acordo com uma nova oferta. Olhei direto para Vitória. 2 milhões em dinheiro, e você sai de tudo. Aceita ou passa 5 anos do tribunal. O rosto dela ficou branco. O advogado pediu um intervalo. Meia hora depois, voltaram. A Vitória parecia 10 anos mais velha. O Walsh estava sem confiança.
Meritíssimo, minha cliente aceita a nova oferta. O juiz olhou para ela. Senhora Morrison, entende que está aceitando 2 milhões em vez de 14? A voz dela saiu baixa. Sim, meritíssimo. Os papéis foram assinados naquela tarde. A Vitória pegou os 2 milhões e sumiu de Billings em uma semana. Ouvi depois que se mudou para Seattle, tentou abrir um estúdio de design de interiores e faliu em 6 meses. O resgate do Kyle foi finalizado 3 dias depois do divórcio. O valor da parte dele ficou em $87.000, bem menos do que os milhões que achava que ia ganhar. O George cuidou de tudo de forma profissional, mas eu sabia que isso destruiu a relação da família dele. O Kyle saiu de Montana e nunca mais voltou. Fui até a casa do lago naquele fim de semana, sentei no pier do meu avô e vi o sol se pôr sobre a água que vai continuar na minha família por gerações. As montanhas se refletiam no lago, como quando eu era garoto pescando com meu pai. A Morrison Construction prosperou. Sem o peso de um casamento falido e sem o Kyle, conseguimos 3 grandes contratos no outono e expandimos para o oeste de Montana. Nunca me casei de novo. Algumas traições ensinam coisas sobre confiança que você nunca esquece. Mas construí uma boa vida, trabalho honesto, terra de família e a paz de saber que, quando tentaram destruir tudo o que criei, eu fui forte e esperto o bastante para proteger. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não se deixar destruir.